Olá, amigos! Aqui é Paulo Prado, idealizador do canal Um Plano Maior. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro programa Conversa com os Amigos, onde eu respondo as perguntas de vocês dentro da doutrina espírita. Mas antes de tudo, deem um like e compartilhem esse vídeo para seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva. Estamos perto dos 100 mil inscritos. E já estou pensando em algo especial para comemorar essa marca aqui. Sem vocês, sem o carinho de vocês, o apoio de vocês, eu nunca poderia imaginar alcançar. Vocês são muito carinhosos. Vira e mexe eu me emociono com as demonstrações de carinho. Eu sinceramente não me vejo merecedor de tantas coisas bonitas que chegam de vocês. Não acho certo ficar me vangloriando desse carinho todo. E por isso não vou entrar em detalhes sobre as mensagens que recebo. Mas devo pelo menos dizer que vocês sempre fazem a minha vida ficar melhor, me enchendo de esperança tanto na minha vida como no concurso desse canal. Muito obrigado mesmo, gente. Essa semana eu resolvi a questão de como vocês poderiam compartilhar as mensagens diárias, algo que vocês pediam e muito para que fosse resolvido. Como já conversamos antes, o YouTube não permite o compartilhamento de tudo que for postado na aba Comunidade. E foi por isso que eu criei um Telegram para o nosso canal. O link é esse que está na tela. https://t.me/umplano-maior. Então vão lá, copiem as mensagens que vocês acham importantes para seus amigos e seus parentes se inspirarem e compartilhem, tá bom? E quero aproveitar esse tema para conversar com vocês a respeito de como não é fácil tocar um canal no YouTube. Como acabei de falar, o YouTube não permite o compartilhamento de tudo que for postado na aba Comunidade, que é onde eu posto essas mensagens para vocês desde o começo do ano. Não é uma escolha minha que não se possa compartilhar, é uma regra do YouTube, eles fizeram o programa assim, né? Não posso fazer nada. Mas alguns dias atrás eu recebi uma mensagem bem acalorada de um dos inscritos me chamando de egoísta pelo fato de querer só pra mim essas mensagens. Só pra mim, eu tô compartilhando com vocês e enfim. Eu acho muito curioso me chamar de egoísta, né? Porque eu criei esse canal, eu edito os vídeos, gravo as mensagens que vão todas as segundas, entro em contato com pessoas que se predispõem a ajudar esse canal e já tem esse mês, né? Mês passado eu estou me dedicando a fazer esse encontro com vocês todos os domingos, sem receber nada, pois o canal não é monetizado. Eu não recebo dinheiro algum do YouTube. E vem esse nosso irmão e me chama de egoísta. Mas enfim, são águas passadas. Guardar mágoa é se preocupar com quem nos fez ou faz mal. E eu não prefiro sempre agradecer o que eu tenho, que graças a Deus são milhares de pessoas. Passamos aí de 90 mil inscritos. Sinceramente é isso que importa. Só quis compartilhar isso para que vocês percebam que, né, não são só um mar de rosas para tocar um canal espírita. Mas enfim, eu sei que vocês já estão ficando ansiosos para as perguntas de hoje, então vamos a elas, começando com a pergunta da Mércia. Pode-se perder um dom ou parar de ter sonhos premonitórios? Foi o que aconteceu comigo. Bem, é uma longa história. Ela diz que é uma longa história, eu pedi mais explicações, mas infelizmente ela não me retornou. Então vamos ficar só com essa pergunta. É bom a gente começar explicando o que são os dons. Acho que o mais comum, a explicação mais comum que a gente poderia dizer sobre dons é que é o conhecimento sem um aprendizado. Mas os dons para nós espíritas são conhecimentos adquiridos em existências anteriores. São as capacidades intelectuais
que os espíritos desenvolvem através dos séculos de sua existência, tanto em suas encarnações como na sua vida espiritual, já que os espíritos estão em constante aprendizado. Então vamos deixar bem claro uma coisa aqui: não é só o que você aprende encarnado, é o que você aprende também no mundo espiritual. Em cada existência colocamos em prática esses conhecimentos. Entretanto, o espírito pode escolher não se lembrar de alguns dos aprendizados que teve antes, para poder desenvolver novas experiências, novos conhecimentos. Isso tudo, gente, está explicado no Livro dos Espíritos, no capítulo da pluralidade das existências. Vamos dar uma olhada na pergunta 218, que está dentro desse capítulo. Pergunta 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? A resposta do espírito: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Inata seria algo que nasceu com eles, né? Algo que se nasce. E a pergunta continua: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Quimérica seria uma ilusão, né? Não seria uma ilusão a teoria das ideias, que as ideias se nasçam inatas? Daí a resposta, né? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é aquele em que, na existência precedente, ele ficou. Então vamos resumir tudo o que foi escrito aqui. Os dons na visão espírita são as faculdades intelectuais desenvolvidas ao longo de existências e recuperadas pela memória através das intuições. Mas a Mércia é bem específica em sua pergunta. É possível perder um dom? Dado tudo isso que conversamos, isso não é possível, já que o espírito não esquece de nenhum segundo vivido em suas existências. Tudo que ele aprendeu e assimilou como certo está dentro dele. O que pode acontecer é a escolha de não ter a capacidade de se vivenciar com certos dons em sua encarnação, para não atrapalhar um aprendizado necessário. Agora, Mércia, quanto a sonhos premonitórios que você diz ter tido, lembremos sempre do que está escrito em obras como o Livro dos Médiuns e a Gênese, que diz que a previsão é possível, mas não deve ser solicitada aos espíritos, pois quem se digna a atender a esse tipo de pedido são espíritos que querem causar ainda mais confusão ao encarnado que busca essa resposta. Espíritos superiores podem, em situações muito específicas e sempre para um fim nobre, comunicar eventos futuros, mas isso é extremamente raro, tão raro que é melhor nem levar em consideração essa possibilidade. Além disso, devemos lembrar que todos temos livre-arbítrio. Nossas decisões, portanto, interferem nos acontecimentos futuros, impedindo de prever algum evento futuro. Eu não duvido que você tenha tido sonhos premonitórios, entre aspas, mas a minha obrigação aqui como orientador espírita daqueles que procuram alguma resposta é classificar esses sonhos como outra coisa, e não previsão do futuro, tá bom? Respondida a pergunta da Mércia, agora vamos à pergunta da Ana Cristina. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você? Parabéns pela sua iniciativa. Estou encaminhando abaixo a minha pergunta. Compreendo que você recebe muitas e que apenas algumas poderão ser respondidas. A minha pergunta: no plano da lei de causa e efeito, considerando o processo reencarnatório que rege a marcha evolutiva e não nos ser possível ter ciência das causas que reuniram indivíduos no âmbito familiar, no plano material numa determinada reencarnação, gostaria de saber se existe algo,
um motivo genérico, por exemplo, que possa comumente ser a causa da relação pais e filhos. Quero dizer, quando o espírito vem ao plano da matéria como pais e os que vieram como filho ou filha, existe uma causa genérica, porém que seja a razão de um aprendizado comum que os reúna? Qual o aprendizado essencial que esses indivíduos, no papel de pais e no papel de filhos, precisam assimilar para que seja cumprido o resgate dessas reuniões encarnatórias? Muito obrigada, grande abraço. Eu posso deduzir que o que a Ana fala como genérico seja algo em comum, né? Algo em comum entre pais e filhos, algum aprendizado que precisa ser comum entre eles, mas não só entre eles, como de um modo geral. Pais de um modo geral e filhos de um modo geral. Então, respondendo nessa forma que eu entendi a sua pergunta, Ana, o ensinamento de toda a família, e é claro, de todos os encarnados em uma mesma família, sejam eles não só pais e filhos, como irmãos, né, também primos, é a tolerância e o amor. A família como núcleo familiar tão restrito, claro, dependendo da quantidade de membros, pois existem famílias com casais que tiveram, por exemplo, mais de 10 filhos. Mas mesmo entre essas famílias, a tolerância e o amor devem prevalecer. Talvez essa seja a causa genérica que você tenha falado, pois de forma geral é essa a missão de cada família, a missão primordial de cada família. Agora, quando você fala do plano de causa e efeito que pode ter unido esses espíritos, deduz-se que são de vidas anteriores, né? E a missão de tolerância e amor fica mais evidenciado. Se um irmão precisa ser tolerante e amar outro irmão dentro de um lar, por exemplo, provavelmente em outra vida ou vidas, houveram problemas entre eles, ou mesmo entre pais e filhos. Entre o casal também, mas é bem mais difícil, pois a missão de se constituir uma família é muito mais aprazível entre pessoas que tenham afinidades e respeitos entre si. Então, a resposta para a sua pergunta, Ana, se teria um motivo genérico entre as encarnações de membros de uma mesma família, seria a tolerância ou amor. Existem outros motivos, como por exemplo a ajuda em uma missão específica de um dos membros dessa família, mas basicamente é desenvolver entre si o amor e a tolerância entre esses espíritos que tinham desavenças entre si em outras vidas, tá bom? A próxima pergunta é a pergunta da Aline, que também tem a ver com família, mas é bem mais específico ao papel dos pais nesta família. Vamos lá. Olá, boa tarde, Paulo. Tenho uma dúvida quanto ao plano reencarnatório. Quando uma mulher engravida, mesmo sem ter um companheiro, ou seja, ela e o homem se envolvem por pouco tempo e ocorre uma gravidez, esse espírito que vai reencarnar tem alguma ligação com a mulher e com o homem que o conceberam? Essa gravidez já estava no plano reencarnatório dos três espíritos? Obrigado, um abraço. Aline, antes de tudo, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Toda gravidez faz parte do plano reencarnatório dos filhos e dos pais. Tenham eles alguma relação anterior ou não. Provavelmente sim, mas pode ser que não. Não existe gravidez por acidente. Não existem pais por acidente. Em qualquer situação. Aí vocês podem estar perguntando, Paulo, mas a gravidez foi fruto de uma relação de uma noite apenas entre pessoas que nem sabem o nome uma da outra. Não importa. Essa reencarnação estava programada. Paulo, mas a gravidez foi fruto de um estupro. Gente, é a mesma coisa. Por mais terrível que isso possa parecer, e eu entendo a violência de um ato como esse, um ato absurdo que muitas mulheres passam e passaram, que é a violação não só do corpo, mas da dignidade de uma mulher, é a mesma coisa. A programação é o aprendizado de cada uma dessas partes. E vamos lembrar aí do caso da atriz Clara Castanho, agora há pouco, que
teve muita dignidade, mostrando a pessoa iluminada e elevada que ela é, que com coragem manteve a gravidez pelo estupro que sofreu e alegando com muita justiça dentro da debilidade emocional dela a oportunidade dessa criança ser criada dentro de uma família que possa acolher com todo o amor. É por isso que o Espiritismo não compactua com o aborto, mas diferente das atitudes que outros cristãos tomam, o espírita não deve condenar nunca quem pratica o aborto, pois deve respeitar sempre o livre-arbítrio de cada um, pois cada um sabe a cruz que carrega, e caso perceba que está em erro, essa pessoa deve ser acolhida e amparada com todo o amor que possamos dar. Agora, dentro de tudo isso, eu peço um pouco de atenção, pois é tudo muito delicado e precisa ser visto de forma ampla. A programação encarnatória depende também do livre-arbítrio de cada um. As oportunidades para fazermos escolhas de nossos atos são milhares todos os dias, com um resultado dos mais diversos dentro da nossa realidade. Somente Deus já sabe das nossas escolhas, e mesmo assim Ele nos dá o benefício da dúvida, na certeza de que não iremos mudar aquilo que Ele já sabe. Dentro disso, claro que a gravidez não programada poderia ser evitada, mas a certeza é de que esta gravidez já estava programada. Isso é certo. O nascimento dessa criança viria. Paulo, então como é que você explica quem adota uma criança? Ela faz parte dessa programação também? Gente, a relação familiar não se refere somente aos pais biológicos. Os filhos, independente de serem biológicos ou adotivos, também fazem parte da nossa jornada espiritual. Vamos lembrar da atriz Angelina Jolie, que dos 6 filhos que ela tem, 3, os 3 mais velhos, se não me engano, foram adotados enquanto ela viajava como embaixadora da Acnur. A Acnur é a Agência das Nações Unidas de apoio a refugiados de países em conflito. Ela os resgatou de famílias que não podiam criar ou de famílias destruídas, né? Crianças que não tinham nem pai, nem mãe, nem ninguém que as criasse, e deu uma nova oportunidade a eles. Isso mostra que a relação espiritual também é intuitiva e também é íntima. E ela, mesmo nascendo a milhares de quilômetros desses filhos adotivos, os trouxe para a sua vida e os agregou em sua família. E centenas de pessoas que adotam filhos os consideram filhos de fato. A programação encarnatória traz para a sua vida pessoas que te farão melhorar de alguma forma, seja pelo bom ou seja pelo mau exemplo. Cabe a você decidir quais exemplos servirão para a sua vida. Os pais têm papel importante para te dar a oportunidade de sua experiência terrena. E isso já é muito importante. Seja o tamanho do papel que eles têm ou terão em sua vida. Se é um pai presente, se é uma mãe presente ou não, eles definitivamente têm um papel na sua vida e um exemplo para vocês seguirem. Seja um bom exemplo, seja um mau exemplo. Nós só construímos a nossa vida e progredimos espiritualmente através do que fazemos com os exemplos ao nosso redor. Tá bom? Gente, vamos ficar hoje por aqui. Continue mandando suas perguntas por e-mail. O e-mail é esse que está na tela: umplanomaior@gmail.com. E, como eu já disse lá no começo, caso queiram compartilhar as mensagens diárias, agora vocês têm como. É o nosso Telegram, que está aí na tela também. Ele foi criado para isso, tá bom? Muito obrigado, gente. Que vocês tenham uma excelente semana
e domingo que vem a gente volta a se encontrar. E que Deus nos abençoe a todos. Tchau, gente. Obrigado.